E eu queria que você entendesse um pouquinho do que a Educação Criativa pensa sobre essa iniciativa, né? A Educação Criativa é uma escola que está fundada em princípios e valores. Isso faz parte da nossa identidade, então não tem como, para a nossa escola, pensar a educação sem olhar para esses marcadores, esses nortes que dão significado ao nosso trabalho. Eu queria que você pensasse rapidamente, né? O que é uma escola? Veja, do ponto de vista orgânico da experiência humana, a escola é um arranjo de pais para a formação dos filhos. Sempre foi assim. A ideia da escola como uma iniciativa do Estado, né, para dar uma educação universal para todas as pessoas, é algo novo na história da humanidade. A escola sempre esteve na mão dos mais interessados pela formação dos filhos, que são os pais. Por isso que nós, como Educação Criativa, acreditamos que a melhor simbiose entre escola e família é o alinhamento de valores, de princípios, na medida em que você deve escolher para você a escola que está harmonizada aos valores da sua casa. Nesse sentido, nós temos 5 princípios e você pode avaliar se eles estão de acordo com a agenda de cada uma das famílias de vocês. O primeiro é o desenvolvimento integral, que obviamente trata também a questão da fé, da espiritualidade, o ser humano como um ser integral, que precisa ser respeitado. A gente fala também da importância da família, e aqui está a Escola de Paz nessa noite. A gente fala sobre a pátria e o meio ambiente, que é a promoção da civilidade e da justiça, ou seja, o que eu tenho dentro eu preciso levar para fora para servir as pessoas. A ética, que é o compromisso com o outro, e o compromisso com estudo e a pesquisa, que é a aprendizagem permanente. Para nós, a nossa missão é essa aqui, servir as famílias em todas as etapas da educação básica, tendo como alicerce os princípios cristãos para desenvolver o ser humano em sua integralidade. Por que isso é fundamental para nós? Porque informação não garante a formação humana. Informação garante uma máquina. Um robô é programado por informação. O ser humano precisa ter um coração. Os melhores matemáticos nas mãos, né, as melhores teorias matemáticas nas mãos de pessoas mal formadas eticamente, vão produzir ações maléficas no mundo. Então, toda a educação precisa responder a uma pergunta: o que é o ser humano? E a educação criativa, baseada na visão cristã, entende que o ser humano mais pleno que já pisou nessa terra é Jesus Cristo. E se a gente quer se formar moralmente em direção a um ser humano pleno, ele precisa ser a imagem e semelhança desses valores. Por isso, a escola tem essa iniciativa de trazer a família sempre para dentro do seu ambiente. E aí a gente fala, por exemplo, das aulas abertas, que são para as famílias, a gente fala dos plantões de pais, que entram na rotina desse encontro constante entre pais e escola, e as palestras para a família, que já acontecem, né, no diálogo entre família e escola. E nesse ano a gente deu um passo a mais, que é a Escola de Pais, que é uma iniciativa que visa criar esse diálogo para que a gente também não perca de vista que famílias mais fortes se constituem um ambiente mais promissor para o desenvolvimento de cada um dos nossos estudantes e dos filhos de vocês. Então eu quero chamar para vocês, receba com palmas, Rodrigo Abreu, que é o nosso professor da Escola de Paz. Ele vai falar um pouquinho dessas iniciativas. Boa noite a todos. Motivo de muita satisfação nós chegarmos neste momento, depois de um ano de muito trabalho, muita dedicação. É impressionante como que tudo parece muito acelerado, né, gente? Parece que está faltando tempo para tudo. Né? A gente estava pensando outro dia, na minha casa, né? As festinhas, confraternizações de final de ano já estão acontecendo em novembro, em outubro, daqui a pouco em julho nós estamos nos programando para essas situações, mas é gostoso também nós chegarmos ao final do ano com a sensação de dever cumprido, né? Foi um ano de muito trabalho para a Escola de Paz, um ano de muitos desafios e, apresentando em termos gerais, se você não conhece o propósito da Escola de Paz, a Escola de Paz é justamente esse passo propositivo do qual o André falou, no sentido de nós pensarmos, e mais do que pensarmos, em aplicarmos certos valores que nós compreendemos que sejam proveitosos para a afirmação, né, de fato, de vivências, né, que vão
corresponder, né, a uma maior sinergia, uma maior conexão no nosso lar, a um cuidado maior e, sobretudo, a compreensão da missão da nossa família como um núcleo que não tem um fim em si mesmo. Nossa família está onde está, vivendo o tempo em que está vivendo, por conta de propósitos que passam da porta dela. Então, a Escola de Pais é este lugar onde nós temos compartilhado experiências, temos trocado ideias, é um lugar onde nós partilhamos valores especiais para lares normais. O seu lar é um lar normal? A gente pensa assim, eu vou tentar provocar com C.S. Lewis, e Lewis disse que os únicos lares normais são aqueles que não conhecemos bem, assim como as únicas montanhas azuis são as que ficam a 10 quilômetros de distância. Em outras palavras, nós somos diferentes. Falar em normal ou anormal significa muitas vezes andar num campo delicado, não é? E hoje nós vamos falar muito, eu não, né? Mas uma pessoa com muito mais propriedade vai falar a respeito de montanhas, né? E de fato, de longe, parece que o lar do outro é melhor, é tudo direitinho, né? Parece que é cheio de montanhas azuis, né? Mas nós sabemos que nós somos diferentes, nosso lar é peculiar, nós temos os nossos próprios desafios, obstáculos, nossos medos, nossas trajetórias, nossas vivências, nossas dores, mas talvez nós possamos cair num certo engano. Que engano? Já que somos diferentes, qualquer coisa serve. Existem muitas vozes que disseminam isso por aí hoje. Qualquer coisa serve, não é? O que importa mesmo é ser feliz, é a liberdade, é o amor, é a tolerância e tudo mais, e a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso. E eu concordo muito com Joseph Addison, um poeta inglês, que diz que até um relógio quebrado acerta a hora pelo menos 2 vezes ao dia. Ou seja, não é qualquer coisa que serve. Nós não podemos lidar com a realidade dos nossos lares de modo aleatório. Nossos lares não são relógios quebrados. Eles têm um pulso que deve ser respeitado, um ritmo que deve ser equilibrado. E nós, na Escola de Pais, refletimos a respeito disso, temos refletido, e apresento bem em termos gerais. Nós temos uma plataforma online muito bem desenvolvida, muito bem apresentada, com vídeos simples, intuitivos, de um conteúdo muito singelo. Não são vídeos muito longos, e cada um deles você vai ter oportunidade também de ver tarefas que acompanham esses conteúdos, atividades que você vai poder fazer com a sua família, unidos. No primeiro semestre, nós tivemos a oportunidade de falar sobre conexão familiar, como nós temos acordado, como a gente dorme, a gente está indo para a mesa, como a gente sai, a gente reagrupa a família, e foi uma experiência muito especial, com muitas atividades interessantes, e o conteúdo está lá completo na nossa plataforma. Segundo semestre, nós temos tido a oportunidade de falar sobre as virtudes essenciais. Nós falamos sobre fortaleza, justiça, temperança, prudência, e estamos agora encerrando com fé, esperança e amor. Para cada uma dessas virtudes também, uma reflexão e uma aplicação. Então, se você não conheceu ainda a Escola de Pais, quem sabe agora, chegando às férias, seja um momento oportuno. Tem muita atividade especial para a sua família. A gente sabe que vocês, pais, são muito atarefados, e por isso nós temos vídeos curtos, nós gostamos de ir direto ao assunto, mas ao mesmo tempo vocês são preocupados, estão interessados no melhor para a família de vocês, e vocês podem se somar à experiência de tantas famílias que registraram estes momentos, todas essas atividades ligadas à Escola de Pais. Um tempo precioso que certamente fez com que essa convivência toda melhorasse bastante. Vocês são convidados para fazerem parte dessa história. Se não tiverem tiver ainda a oportunidade, vocês podem acessar a plataforma, né? O acesso é gratuito para os pais, né, de alunos vinculados à Escola de Educação Criativa, e nós convidamos todos vocês a fazerem parte dessa experiência. Muito obrigado. Rodrigo, fica aqui só um minutinho. Gente, veja bem, a Escola de Pais, ela é híbrida, significa que ela tem atividades presenciais e atividades online. Essas atividades online, talvez você não sabe, mas não custa lembrar. Ou você já sabe, mas não custa lembrar. Todos os pais matriculados na escola, até o 5º ano, têm acesso a essa plataforma. Então, você vai poder fazer essas atividades durante as férias, né? Se faltar algum recurso,
vai lá na escola de pais e pega várias atividades, né, que podem ser realizadas em família. São cadernos de ativação com muitas atividades. Para cada um destes módulos, atividades dispostas de um modo muito minucioso, o modo como você prepara a sua família para aquela atividade, o modo como você dialoga com seus filhos. Tem brincadeira, tem conteúdo que vai falar o coração, tem assunto técnico. Certamente, né, na soma, né, vocês vão aproveitar bastante. Um tempo Muito obrigado. precioso. A gente tem, inclusive, algumas ações, né, que aconteceram ao longo do ano. Por exemplo, o diálogo entre família e escola agora faz parte da escola de pais. A gente teve um encontro no meio do ano com as famílias que fizeram parte e todas foram convidadas. Então, estejam atentos, porque 2024 está logo aí e novas atividades e oportunidades estão por vir. Mas, sem mais delongas, a gente agora vai apresentar o nosso palestrante. Eu quero só dizer a você que hoje de manhã ele esteve aqui, fez uma palestra inesquecível para os alunos do 9º ao 2º ano do ensino médio, foi impactante, todo mundo ficou tocado, e eu tenho certeza que não vai ser nada menos do que foi hoje de manhã. O Juarez Gustavo, ele é o 24º brasileiro a atingir o cume do Monte Everest. É o 10º a completar o projeto dos 7 cumes, que ele vai explicar para vocês aqui. Ele é um empresário do setor imobiliário, foi sócio da maior empresa imobiliária do país, quando tornaram-se líderes do segmento também no Espírito Santo, onde ele mora com a sua família. É membro do Conselho Superior da ADEME do Espírito Santo, ex-presidente do Secov Espírito Santo e colunista de imóveis do jornal A Gazeta. Ele é professor convidado pela Fundação Dom Cabral e é economista e mestre em Change, ou mudanças, pelo INSEAD da França. Receba com palmas e muito vigor o nosso palestrante Juarez Gustavo. A palavra é com você. Boa noite, pessoal. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Estive aqui hoje cedo, conheci um pouco da escola, fizemos um tour e devo dizer que das pessoas que eu conheci, do espaço físico que eu tive a oportunidade de visitar, eu já fiquei fã da escola. Mas, especialmente, fiquei fã dos alunos que estavam aqui hoje. Então, vocês como pais estão de parabéns pelos filhos e pelos alunos que vocês estão educando e formando. Bom, nós vamos falar um pouco sobre montanhas, sobre montanismo, sobre vida. O tema do nosso encontro é Não há atalhos para chegar ao cume. O André já fez aí umas breves apresentações, eu tenho paixão pelo mercado imobiliário, atuo com desenvolvimento e estruturação de negócios através da Summit, a minha empresa, tenho paixão pelo ambiente acadêmico, tenho amor por aprender, por isso que eu estou tão feliz e me sinto tão à vontade em estar aqui com vocês. Sou professor convidado pela Fundação Dom Cabral, sou mestre pelo INSEAD na França em gestão de mudanças e tenho uma outra paixão, as montanhas. Eu comecei a escalar quando eu tinha 30 anos de idade e não parei mais. À época, eu me deparei com um projeto do montanismo mundial chamado 7 Cumes, que consiste em subir a montanha mais alta de cada continente. Puxa, eu com 30 anos, sem nunca ter subido uma montanha, aquilo era uma total impossibilidade para mim. Tanto física, como técnica, como financeira. Mas sempre tinha uma montanha que, talvez, se eu me dedicasse, ela fosse possível. Essa montanha era próxima. Assim eu fui puxando esse novelo. Em 2001, eu estive no Kilimanjaro, na África, na Tanzânia. Em 2004, no Aconcagua, a maior montanha da América do Sul, na Argentina. Na sequência, a maior montanha da Europa, na Rússia, Monte Elbrus, na região do Cáucaso.
2011, puxa, aí foi a realização de um sonho, pisar na Antártica. Eu sou um apaixonado pelas histórias dos exploradores polares, então estar naquele local foi realmente a realização de um sonho. Da água para o vinho, 2012, uma experiência cultural intensa nas selvas da Papua, na Indonésia, para a gente subir a maior montanha da Oceania, a Pirâmide Cartens. E 2019, sabe quando é chegada aquela hora, né? Que a gente olha no espelho, dá um frio na espinha, respira fundo e fala, puxa, eu acho que chegou a hora de tentar a maior montanha do mundo. Assim, eu fui para o Nepal, em março de 2019, para tentar fazer o cume do Everest e tive a honra de conseguir chegar até o cume do Everest. Agora, esse ano, fresquinho, julho de 2023, fui para a última montanha do projeto, Monte Denali, no Alasca, um gigante maciço de gelo, de neve, uma montanha fria, difícil, e consegui também chegar no cume do Denali, completando assim o projeto 7 Cumes. E foram 21 anos na montanha. Eu acho essa bandeira emblemática. Essa bandeira, para quem não conhece, é a bandeira do Espírito Santo. E tem, né, no seu centro os dizeres, trabalha e confia. E não sei se vocês sabem o que significa o trabalha e confia da bandeira do Espírito Santo, mas é um termo que remonta aos jesuítas e que quer dizer o seguinte: trabalhe como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. De alguma forma, nessa noite a gente vai falar bastante sobre isso. 21 anos nas montanhas. Mas muito bem, feitas essas apresentações, eu queria fazer um convite para a gente aqui essa noite. O nosso convite é para juntos nós subirmos uma montanha. Mas calma, ninguém vai sair do local. A montanha que a gente vai subir hoje vai estar aqui, na minha mente e na mente de vocês. Ok? Desafio aceito? Muito bem. Nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma forma à montanha que nós vamos subir. Então, pense qual o formato da montanha que você vai subir hoje. Atenção, não precisa elaborar demais, tá, gente? Deixa vir. Qual o formato da montanha que você vai subir aqui essa noite? É um formato piramidal? É um formato mais maciço? É uma montanha de gelo? É uma montanha de rocha? Ela é muito alta? Ela não é tão alta? Qual o formato que vem à mente de vocês para a montanha que você vai subir aqui hoje? Ok? Já tem um formato? Muito bem. Agora a gente vai dar um nome para essa montanha que você vai subir aqui hoje. Qual o nome da montanha que você vai subir aqui hoje? E podem ser as montanhas que a gente escolhe escalar, e podem ser aquelas montanhas que a gente não escolhe escalar, mas que a vida nos impõe. Qual o nome da montanha que você vai subir aqui hoje? Ok? Muito bem. Dizem que tudo que tem forma e nome torna-se real. Então, a montanha que a gente vai subir aqui hoje é uma montanha real. Mas antes da gente pisar na montanha, a gente precisa responder a uma pergunta. Por que você quer subir essa montanha? E essa pergunta foi feita ainda na década de 20 a um dos pioneiros do Monte Everest, chamado George Mallory. Perguntaram a George Mallory por que ele quer subir o Everest. E ele me sai com essa resposta: porque está lá. Ora, uma resposta vaga, não é mesmo? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu li sobre isso, porque é uma resposta icônica aí no meio do montanismo.
Eu pensei, puxa, o que Mallory quis dizer com isso? Parece um certo descaso com a montanha, ele parece que não está assim fazendo tanta questão, mas é claro que não é isso. Mallory era um apaixonado pelas montanhas, nutria um enorme respeito pelas montanhas, então claro que não era isso. O que será que Mallory quis dizer? Ele não está aqui para nos explicar, então vamos elaborando. Certa vez eu li um livro de um autor japonês chamado Haruki Murakami. O Murakami, descrevendo um dos personagens de um dos seus contos, e esse personagem tinha problema com o alcoolismo, ele descreve da seguinte forma: as pessoas que bebem podem ser divididas em dois grupos, as que bebem para acrescentar algo a si e as que bebem para remover algo de si. Puxa, quando eu li isso eu falei, meu Deus, se eu substituir beber por subir montanhas, eu tenho uma bela de uma resposta. Porque muitas vezes a gente busca certas coisas como uma fuga. Existem fugas que são saudáveis, o esporte, a música, um hobby, existem fugas que não são saudáveis. Mas à medida que a gente vai avançando nesse escape, muitas vezes isso toma não uma forma de fuga, mas a forma de uma busca. A busca daquilo que, de certa forma, nos faz melhor. A busca por aquele local que nos torna plenos. A montanha talvez represente isso. Um grande desafio que nós estamos buscando, um grande sonho, talvez represente isso. Mas vamos continuar cavando. Brian Little é um professor de Cambridge, na Inglaterra, e em uma de suas palestras ele diz: você é, ao mesmo tempo, igual a todo mundo, parecido com quase todo mundo e diferente de cada um. Puxa, olha que coisa linda. Nós, criaturas de Deus, há algo que é comum a cada um de nós, mas há algo que é só nosso. Afinal, Deus nos fez de forma única. E essa individualidade, ou essa autenticidade, de certa forma, ela está relacionada ao quê? Ao autoconhecimento. Ao conhecer-te a ti mesmo, de Sócrates. A gente se conhecer um pouco mais. Esse desejo do ser humano de aprofundar em si, entender a si próprio, é inerente a nós. E essa talvez seja uma resposta bacana também, porque a natureza, as montanhas, elas nos conectam com essa individualidade. Por fim, um cronista americano, escritor, chamado Nick Hale, ele é um montanhista, ele escreve muito sobre montanhas, e ele, num dos seus livros, diz: que bobagem achar que alguém escala o Everest por causa da vista, ou da emoção, ou por bravata, ou ainda mais vagamente, porque está lá. O que está lá é o seguinte: a possibilidade de estar à altura dos seus sonhos. Hale traz para a mesa algo que é fundamental quando a gente está diante de desafios. E todos nós aqui já passamos por desafios, como os nossos filhos nesse momento, ao escolher as suas profissões também, estão diante disso. E a fagulha, talvez, que vai fazer com que eles decidam por um caminho ao invés de outro, é o sonho. O sonho é o perfume que vai permeando a nossa jornada. Mas como disse um professor meu, sonho sem ação é alucinação. Ou como disse Amir Klink certa vez, uma hora é preciso parar de sonhar e simplesmente partir. A gente não precisa ter todas as respostas para começar a agir. Certas respostas, elas nos são dadas durante a nossa jornada. Assim nós já estamos prontos para iniciar a nossa escalada. E como toda escalada de montanha, a nossa escalada aqui hoje, ela também será em etapas. Nós teremos a etapa da aproximação, a etapa do campo base, alguns acampamentos altos, até que a gente chegue ao cume propriamente dito. E a primeira etapa é justamente a etapa da aproximação.
A gente vai falar um pouco sobre preparação e planejamento. E para ilustrar essa etapa, vamos fazer uma viagem até o Everest? A aproximação até o Everest, ela começa em Lukla, a capital do Nepal. A gente sai, ela começa em Katmandu, a capital do Nepal. A gente vai até Lukla, num voo que desce no aeroporto considerado o aeroporto mais perigoso do mundo, lá em Lukla, que está a 2.700 metros. A gente ainda está numa região muito frondosa, muita água, muito verde. Os povos que habitam aquela região, eles são os Sherpas. Os Sherpas, eles são budistas, de maneira que os seus símbolos, eles estão por toda parte, e muitas vezes se confundindo com a própria paisagem. Visitamos aí os seus monastérios, é uma experiência cultural rica. À medida que a gente vai ganhando altitude, a paisagem ela vai se alterando. A gente começa a ter a companhia da neve, começa a ter a companhia dos iaques, que são esses bois lá do Himalaia, até que a gente chega diante desses gigantes. Montanhas de 6, 7, 8 mil metros, que vão nos abraçando, até que a gente chegue ao final do Vale do Khumbu, onde aí sim se encontra o Everest. Entretanto, ora, imagine quanto de preparação já foi feito antes da gente sequer botar os pés na montanha. Mas vocês sabem qual é a regra de ouro para uma expedição bem-sucedida quando a gente fala no Everest? Não machucar e não adoecer. Quando a gente pisa na montanha, dá-se de barato que toda a preparação que a gente fez, todo o planejamento que a gente fez, ele foi feito no limite da perfeição. Note que eu não estou dizendo que não é importante, que não é relevante. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Eu estou dizendo que é tão importante e tão relevante que a preparação não é diferencial, é sobrevivência. O planejamento também não é diferencial, é pré-requisito. A gente pode ter a seguinte certeza: um planejamento e uma preparação bem feita não nos dá a certeza do cume. Um planejamento e uma preparação mal feitos nos dá a certeza de que não faremos o cume. Assim como a vida acadêmica, a vida escolar dos nossos filhos, né? A gente estuda, eles estudam, sem ter a certeza de que vão atingir os seus objetivos desejados, mas a não dedicação, a gente sabe qual é o resultado que terá. Então, quando a gente fala em não machucar e não adoecer no Everest, a gente não está falando só da questão física. Assim como a gente fala para os nossos filhos, para eles se prepararem e se planejarem, a gente não pode estar falando só da questão mental, cognitiva e dos estudos. Tem um estudo dos professores de Harvard, Lower e Schwartz, que eles tratam a performance, a pirâmide da alta performance. E eles tratam, então, essa alta performance em 4 níveis. O nível físico, o nível emocional, o nível mental e o nível espiritual. Ora, o que eles estão querendo dizer? Diante desses grandes objetivos que demandam uma performance excelente, não basta você se dedicar a um desses campos. Chegar no cume do Everest não é só físico. Os nossos filhos terem uma boa nota de Enem não é só mental. Se eles não estiverem fisicamente preparados, se eles não estiverem emocionalmente equilibrados e fortes, e se eles não estiverem espiritualmente centrados também, as chances se reduzem drasticamente. Tem uns autores também relacionados à psicologia positiva, Peterson e Seligman, eles têm um estudo sobre virtudes e forças de caráter. Eles dividem
6 virtudes, eles dividem 24 forças de caráter sob o guarda-chuva de 6 virtudes. Então tem na virtude da sabedoria, onde a gente fala de amor ao aprendizado, de perspectiva, de curiosidade, de critério. E de criatividade. Tem na virtude da coragem, onde a gente fala de perseverança, de bravura, de vitalidade, de integridade. Tem na virtude da humanidade, onde nós falamos da inteligência social, do amor e da generosidade. A virtude da justiça fala das forças da equidade, da liderança e do trabalho em equipe. E, por fim, as forças de caráter relacionadas à temperança são o autocontrole, a prudência e o perdão. Puxa, se a gente pegar todas essas forças de caráter, a gente vê que isso permeia a nossa vida, permeia o que será necessário para a nossa escalada e o que é necessário para a escalada dos nossos filhos. Mas a gente não vai se deter naturalmente a todas essas forças, a todas essas virtudes, elas estarão dentro do que nós faremos aqui hoje, mas a gente não vai se deter especificamente em uma a elas, uma ou a outra. Eu estou trazendo esse tema, perdão, gente, tem aí a transcendência, por fim, que fala da apreciação da beleza, da esperança, e da espiritualidade, e da gratidão, e do humor. Mas eu estou trazendo aqui, porque tem um teste que a gente pode fazer para a gente entender quais são as nossas chamadas forças de assinatura. Dentro dessas 24 forças, quais se destacam na nossa vida naquele momento, porque isso muda, tá, gente? E quais, eventualmente, se destacam menos. Não tem uma que seja melhor do que a outra, a gente está falando aqui o quê? Quais as armas que nós vamos para a batalha? Conhecer quais as nossas forças. Depois, se vocês quiserem tirar uma foto, é um testezinho rápido que se faz em 15, 20 minutos. É interessante para vocês, é interessante para os filhos de vocês também, porque dá uma ideia assim, bem legal. Mas vamos lá. Cumprimos aí a primeira etapa, que é a etapa da aproximação. Agora sim a gente começa realmente a subir a montanha. E a gente não pode subir a montanha, e eu não subo nenhuma montanha, sem antes a gente fazer a oração do montanista. A oração do montanista é o Salmo 121, que diz o seguinte: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor será a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Não subam uma montanha sem fazer a oração do montanista. E se vocês me permitem humildemente dar uma sugestão para vocês com seus filhos, antes deles saírem para a aula, antes deles irem para uma prova, orem o Salmo 121 com eles. Deem a colinha do Salmo 121 para eles, como minha mãe me deu a colinha do Salmo 121 em 2011, antes de eu ir para a Antártica, para o Monte Vinson. Ok? Muito bem. Campo base agora, a gente vai falar de trabalho em equipe. Não se pode falar em equipe sem se falar em liderança também. Chegando no campo base, o que a gente vê é isso. 3 gigantes, o Everest, o Lhotse, o Nuptse, montanhas com mais de 8.000 metros. Descendo entre elas, essa língua de gelo tão deslumbrante,
quanto mortal, chamada Cascata de Gelo de Cumbu. Esses pontinhos alaranjados e amarelos que vocês veem são as barracas do acampamento. E a gente chega no campo base, é isso que a gente se depara, uma pequena estrutura que é montada e desmontada a cada temporada, com refeitório, com cozinha, com o escritório do líder, com a minha barraquinha lá, que eu sempre olho para ela com carinho muito grande. Uma foto aí da minha barraca, de dentro para fora, de fora para dentro, com a minha bagunça organizada, vamos dizer assim. E não tem um dia no campo base que seja igual ao outro. Assim como não há uma noite no campo base que também seja igual a outra. Essa é uma noite, um domingo de Páscoa, que a gente foi presenteado aí com o tempo aberto e essa lua cheia maravilhosa. Mas a gente vai sair do Everest agora e vamos voar até próximo ao Polo Norte, Monte Denali. Monte Denali, no Alasca. E o que a gente vê aqui, puxa, que foto bonita, né? As barracas, os escaladores e cercando essas barracas, esses tijolinhos de gelo. Ora, mas esses tijolinhos de gelo, eles não estão aí para tornar essa foto bonita. Esses tijolos de gelo, eles estão aí porque eles cumprem uma função de segurança. Naquelas altitudes e latitudes, o vento bate com força e carrega a barraca e tudo que está dentro dela. O Denali é uma montanha dura. A gente tem que ir autossuficiente, a gente carrega tudo. Comida, o gás para fazer a comida, a gente carrega todos os equipamentos, mochila, além dos nossos equipamentos pessoais. E depois de um dia longo, onde a gente vai com 30 quilos nas costas, puxando um trenó com 20 quilos, a gente tem que montar o acampamento. A gente já cansado. Aí se vão mais 2 horas, mais ou menos, porque a gente tem que solar o piso, afinal é ali que a gente vai dormir, montar as barracas e tem que fazer essas paredes de gelo. E fazer essas paredes de gelo é da forma mais rudimentar que vocês podem imaginar. É pá, picareta e serrote para serrar o gelo. E daí a gente monta. E esse trabalho, ele precisa ser feito. A gente não pode dormir ao relento. O trabalho precisa ser feito. E o trabalho precisa ser feito de forma colaborativa. Cada um sabe o que tem que fazer. E se eu não fizer a minha parte, alguém terá que fazê-la por mim, porque o trabalho precisa ser feito. E tudo bem, hoje eu eventualmente não estou me sentindo bem, sobrecarregar os colegas. Mas amanhã isso tem que vir, tem que ser compensado de alguma forma. O que não dá é para a gente ser o elo fraco da corrente indefinidamente. Porque aí sabe o que vai acontecer? Ninguém te chama para escalar da próxima vez. O trabalho precisa ser feito e o trabalho precisa ser feito de forma colaborativa. Colaboração. Vou apresentar para vocês essa pessoa. Essa pessoa se chama Dave Hahn. Ele foi o meu guia no Alasca, no Denali, esse ano. O Dave Hahn é uma sumidade. É um ícone do montanismo. Ele já esteve no cume do Everest por 15 vezes. E ele é um cara chato, porque ele é extremamente sistemático. Ele não admite que quem esteja no time dele não esteja pronto para fazer o que se espera. Aonde eu estou querendo chegar? Tem alguns nós que a gente precisa fazer no nosso equipamento, no trenó que a gente vai puxando, e eu sou péssimo para fazer nó. Eu sou péssimo, não aprendo de jeito nenhum fazer esses nós. E é mais fácil para o guia chegar e ele fazer o meu nó
do que ele ficar lá me vigiando, corrigindo, faz, está errado, faz de novo. O que ele faria com 10 segundos, ele fica 1 minuto e meio comigo para me ensinar a fazer. E o Dave não admitia que eu não soubesse fazer esse nó. Ele falava, Gustavo, você não pode estar aqui no Denali se você não sabe fazer esse nó. O Dave, ele queria a excelência do meu trabalho. Ele queria me dar autonomia. Ele queria que eu aprendesse. E isso me chamou muita atenção, porque às vezes para a gente, como pai, é mais fácil fazer do que ficar, dá mais trabalho ensinar do que pegar e fazer. E o Dave queria que eu aprendesse a fazer de fato. E teve uma outra experiência minha com o Dave, que foi muito intensa. Dia do cume, a gente sai a 5.300 metros para chegar a 6.200. É um dia de 15 horas. Fizemos o cume, tivemos um dia lindo, descendo, chegando no acampamento 5, a 2 horas do acampamento 5, é um trecho bastante exposto. É como se a gente estivesse caminhando, descendo, no caso, numa trilha muito estreita. Aqui embaixo, uma parede com uma inclinação de 70 graus aproximadamente. A gente viaja encordados uns nos outros por uma questão de segurança. Eu estava no meio, o Dave na frente e um colega atrás. E eu escorreguei. O nosso sistema de segurança funcionou. Eu escorreguei, caí uns 4, 5 metros. O colega de trás gritou, o Gustavo caiu, o Gustavo caiu. E qual foi a minha reação naquele momento? Eu olhei para o Dave. Eu olhei para o Dave. E o que eu vi no Dave é o que determinou o que eu faria e o que eu sentiria. E o Dave, com toda a calma do mundo, falou, Gustavo, você caiu, pega a sua piqueta, fique de pé, escale esses 6, 7 metros que tem, nos 5 passos aproximadamente, e volte para a trilha para a gente continuar. Eu olhei nos olhos do Dave. Se o Dave tivesse ficado nervoso, provavelmente eu teria ficado nervoso. A calma do Dave me deu calma. Eu voltei para a trilha e ele falou comigo, Gustavo, você vai pisar aonde eu pisar. Você não vai pisar para a direita, você não vai pisar para frente. Aonde eu pisar, você pise, que é o caminho mais seguro. A gente pode interpretar isso, enxergar isso de várias formas. Nós que temos uma educação cristã, é impossível a gente não fazer uma analogia do Dave como líder, do que Jesus significaria para a gente. Pise aonde eu pisar, não se desvie para a esquerda, nem para a direita. É impossível também a gente, como pai, não fazer essa analogia para os nossos filhos. Quando o nosso filho cair, ele vai olhar para o seu olho. É a sua reação que vai determinar a reação dele. E é aonde você pisar que ele vai pisar. Então eu achei isso assim de uma beleza, a mensagem, vamos dizer assim, que essa experiência que eu tive agora no Denali, ela trouxe para mim, tanto para a relação minha com Deus, mas para a relação minha como pai, com os nossos filhos, com os meus filhos também, né? E eu compartilho aqui com vocês. Tem uma professora da London Business School que ela estuda muito, né, sobre formatos de liderança, e ela traz o formato da colaboração, o formato do comando e controle, isso dentro das empresas, só que ela compartimentaliza isso, como tendo estilos de líderes que trabalham com colaboração, estilos de líderes que trabalham com comando e controle. Enquanto, na verdade, no meu pensamento, a gente precisa ser líderes ou pais que, ora, a gente vai estimular a colaboração, porque é necessário, mas, ora, a responsabilidade é nossa
como pai. É comando e controle, sim. É falar para o nosso filho aonde ele tem que pisar e o que ele tem que fazer. Então, é essa junção de colaboração, mas a gente não abre mão da nossa responsabilidade de pai no que diz respeito também a comando e controle. Muito bem, pessoal, vamos continuar subindo a nossa montanha. A gente agora vai falar sobre tomadas de decisões no campo 1. E a abordagem nossa sobre tomada de decisões é porque na montanha a gente tem que tomar decisões a todo instante. Decisões muitas vezes de prosseguir, decisões de voltar, decisões de como a gente vai lidar com os imprevistos da montanha. Porque se tem uma coisa que a gente aprende na montanha e que ela dá um tapa na nossa cara, é que o controle absoluto é uma ilusão. E isso vale para a montanha, isso vale para as nossas vidas. Ocorre que a gente quer ter o controle. Abrir mão desse controle é uma dificuldade enorme. E a gente tem que tomar decisões quando a gente está no alto da montanha. E a altitude, ela causa um efeito no nosso organismo, vários efeitos no nosso organismo. A gente fica cansado. Quem já viu aí time de futebol jogando em La Paz, na Bolívia ou no Equador, sabe que a turma se arrasta em campo. A gente perde apetite, perde sono, mas tem um efeito particularmente perigoso que acontece na nossa mente. A gente fica lerdo. A gente, entre pensar e agir, tem um gap, tem um hiato. A gente fica confuso. Ora, e como tomar decisões? Decisões essas que podem colocar em risco a minha vida ou a vida de um colega, quando a gente não pode confiar na nossa capacidade de fazer bons julgamentos. Ilustrando essa parte, a gente está mostrando trechos da cascata de gelo de Khumbu, trechos perigosos de fendas, de blocos de gelo que podem despencar e a gente eventualmente tendo que tomar decisões cruciais nesse ponto. Como tomar decisões quando a gente não pode confiar na nossa capacidade de fazer bons julgamentos? Quando eu estava no Aconcagua, no dia do cume, estávamos 5 pessoas. Eu, o guia, um colega italiano e 2 espanhóis que a gente conheceu no caminho. Chegamos no cume, nós 4, e um desses espanhóis, ele estava muito lento. Quando a gente estava descendo a montanha, a gente encontrou com ele. Ele estava muito perto do cume. Muito perto. A sensação é que se ele levantasse o braço, ele tocava o cume. Mas, na verdade, como ele estava lento, ele estava bem, mas ele estava lento, ele levaria ainda mais 1 hora para chegar. Ocorre que a montanha tem algumas regras. Uma das regras da montanha é que você tem que voltar determinado horário, independentemente do fato de você ter feito ou não um cume, por uma questão de segurança. Você não pode estar à noite na montanha, você vai morrer se isso acontecer. São questões que, de certa forma, são cruciais, são questões que, de certa forma, são inegociáveis. Voltar no horário que tem que voltar é uma questão relacionada à segurança. Segurança na montanha é inegociável. Ocorre que a gente, naquela confusão mental, é muito fácil a gente chegar e falar algo que eu tenho certeza que todos nós aqui já falamos. Eu tenho certeza que é o quê? Puxa, eu já cheguei até aqui, agora eu vou prosseguir. E por que todos nós já falamos isso? Porque isso é altamente estimulante. É isso que determina, muitas vezes, aquelas pessoas que conseguem atingir os seus objetivos daquelas que desistem. A gente é educado a entender as coisas dessa forma. E está certo, talvez seja essa a fagulha que separa aquelas pessoas empreendedoras daquelas que não são.
daquelas que conseguem grandes vitórias, daquelas que não conseguem. É uma questão de garra, de determinação, não é mesmo? Puxa, essas são características legais. Mas é uma linha muito tênue que separa a garra e a determinação da irresponsabilidade e da insensatez. Vamos pensar as coisas da seguinte forma. A gente tem um objetivo, a gente está na montanha. Quem está na montanha para quê? Para fazer o cume, certo? Mas fazer o cume da montanha a qualquer custo? Ou será que tem alguns pontos de contenção ou de limitação nessa questão? Tomar decisões quando a gente não pode confiar na nossa capacidade de fazer bons julgamentos, eu criei um check para isso, que é o quê? Contribui para o resultado? Check. Mas quais são as contenções? A segurança. Qual o nível de segurança para isso? Eu estou colocando em risco a minha vida e a de um colega? Essa segurança está indo para um ponto de perigo muito extremo? Qual a outra contenção desse processo? A questão ética. A questão relacionada, conforme o Rodrigo trouxe aqui para a gente, e o André também, relacionada aos nossos valores e aos nossos princípios. Aí não é uma questão de onde chegar ou como chegar. É uma questão de quem eu serei ao chegar no cume daquela montanha. Porque posso dizer uma coisa para vocês, é com essa pessoa que a gente vai conviver para o resto da nossa vida. Tudo que é inegociável para a gente deve ser uma decisão pré-tomada. Todos os nossos valores devem ser uma decisão pré-tomada, porque é uma zona cinzenta, a zona do dilema ético que a gente vive para tomar determinadas decisões. Voltar da montanha no horário adequado, quando a gente tem força para ir, tem que ser uma decisão pré-tomada, senão a gente vai para a montanha e vai correr o risco na descida. Às vezes, questões simples da nossa vida tem que ser uma decisão pré-tomada. Começar a academia na segunda-feira, ou um regime na segunda-feira, na quarta-feira, se não for uma decisão pré-tomada, se acaba com o regime e com a academia ali no segundo ou no terceiro dia. Porque a força da gente não querer ir, a desculpa, sempre vai ter alguma coisa. Se você deixar para tomar a decisão, como dizem, na fumaça do tiro, você já perdeu o jogo. Tudo que é inegociável para você é uma decisão pré-tomada. Vamos seguir, a gente vai agora para o nosso último acampamento e a gente vai tratar de um conceito chamado weather window ou janela de oportunidade. Que isso significa o quê? A gente fez tudo certo, tomamos as decisões adequadas, estamos bem fisicamente, cuidamos de nós. Naquele ponto da montanha, a gente precisa o quê? Da janela climática para fazer o cume e voltar em segurança. Essa foto que vocês estão vendo aconteceu comigo no Denali em 2014. Sim, o Denali, aquela montanha que eu estive agora em 2023 e fiz o cume. Eu havia estado lá em 2014, no melhor da minha forma, forte e confiante. E nós chegamos no acampamento 4 e precisávamos de uma janela climática de 2 dias. Iríamos até o acampamento 5, faríamos o cume e voltaríamos para o acampamento 4. E ficamos 8 dias na montanha, entrava dia, saía dia, era essa a imagem que nós tínhamos. A comida começou a acabar e nós então precisamos descer. Na parte baixa da montanha, fomos presenteados aí com esse início de manhã aí bonito. E vamos combinar uma coisa, a gente pode ter maturidade,
experiência, elevação espiritual, quando a gente tem que voltar de uma situação, especialmente quando a gente acha que conseguiria, o que fica na garganta é o gosto amargo do fracasso. Perder dói, fracassar dói, desistir dói. Mas se por um lado não há experiência que acalme esse sentimento, num primeiro momento, a experiência, sim, ela nos faz refletir num segundo momento. E eu fiquei refletindo sobre o que aconteceu no Denali e me perguntei, puxa, mas será que foi um fracasso o que aconteceu no Denali? Isso não é do jogo? Fazer o cume ou não fazer o cume não é do jogo? Será que foi um fracasso? Ou um fracasso teria sido a gente imprudentemente tentar o cume e acontecer alguma coisa conosco? Eu falei, talvez não tenha sido um fracasso, talvez tenha sido um recuo. Ora, as palavras significam coisas diferentes. E recuo e fracasso, embora possam parecer palavras iguais, elas são diferentes. E qual a diferença principal entre recuo e fracasso? É que o recuo é uma escolha. A gente escolhe recuar. Ninguém escolhe fracassar. Talvez o recuo seja o último estágio antes do fracasso. Mas o recuo é uma escolha. A gente optou. E sendo escolha, pode ser uma estratégia. Qual foi a consequência do recuo? 9 anos depois, eu ter tido a chance, a oportunidade de voltar no Denali para fazer o seu cume. Muito bem, seja recuo, seja fracasso, a gente vai ter que lidar com isso. Ora a gente recua na vida, ora a gente fracassa. Ora os nossos filhos vão fazer um recuo, ora eles vão fazer a prova do Enem e vão fracassar. Isso faz parte e a gente tem que lidar, seja com os recuos, seja com os fracassos. O professor de Harvard também, ele tem um estudo que trata da autocompaixão. Note que autocompaixão não é autopiedade, não é autocomiseração. Ele diz o seguinte, quando as coisas dão erradas, nós costumamos ser os nossos piores inimigos. Para recuperar-se emocionalmente e firmar-se novamente, tem um pouco de autocompaixão. Quando você está no chão, o que o autor está dizendo é, tenha um pouco de autocompaixão. E ele trata a autocompaixão em 3 pontos. O primeiro é o que ele chama de mindfulness. Não mindfulness no sentido de meditação. Não, mindfulness, de você estar presente no momento, naquele momento presente, e dar nome à emoção que você está sentindo. Qual a emoção que eu estava sentindo lá no Denali naquele ano? Era claro para mim. Era um sentimento de fracasso, um sentimento de decepção. Qual o sentimento do seu filho que estudou a beça para uma prova e eventualmente não fez bem naquela prova? É um sentimento de tristeza, é um sentimento de frustração, é um sentimento de raiva. Dar nome à emoção que a gente está sentindo é o primeiro e necessário passo para a gente entender e reagir. O segundo é entender a nossa humanidade comum. E isso tira um peso das nossas costas. Gente, fracassar faz parte da história do ser humano, de cada um de nós. Todos nós recuaremos, fracassaremos em algum momento da nossa vida. Entender que isso faz parte, né, da common humanity. Não estou dizendo isso para justificar, nada disso. É só entender que nós somos humanos. E por fim, o que ele chama de self-kindness, que é o quê? Uma autogentileza.
A gente, às vezes, é mais fácil ser gentil com aquelas pessoas que a gente ama do que conosco mesmo. E o que o autor está propondo aqui é a gente, aquele tapinha nas costas que a gente dá do nosso amigo, que a gente tem tanta consideração por ele, a gente dá também nas nossas costas, sabe? E dizer que, puxa, vai ficar tudo bem. E eu traria um outro ponto para a gente em relação a isso, que é o quê? Tem momentos onde a nossa caixa de ferramentas ela acaba. Tem momentos onde a gente simplesmente não consegue reagir a esse efeito de uma decepção, de um fracasso. E nesses momentos onde a gente não consegue agir, quando a nossa caixa de ferramentas encontra-se vazia, no silêncio da nossa solidão, é que Deus age. Em 2 Coríntios 12, Paulo diz o seguinte, se referindo a Jesus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Há um outro trecho que diz: a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente está fraco, é que Deus se manifesta. É no reconhecimento da nossa insuficiência que Deus age. E a gente admitir isso, ora, é sensacional, é fantástico. Então, diante também desses momentos de queda, há um momento, há um ponto que é o ponto de Deus agir, se nós assim entendermos a nossa insuficiência e a nossa incapacidade de fazermos as coisas somente por nós mesmos. Muito bem, a gente está aqui no segundo acampamento, pronto para chegar no cume, e eu estou falando de fracasso. Sim, eu estou falando de fracasso porque a gente não pode falar de sucesso sem falar de fracasso. Mas vamos voltar para a nossa expedição aqui. A gente está no último acampamento, a gente precisa da janela climática e nós teremos a nossa janela climática. Nós vamos para o cume e nós atingiremos o cume da montanha que nós nos propusemos a subir aqui hoje. Nós chegamos no cume da nossa montanha. E cadê a foto, Gustavo, do cume da nossa montanha? Eu não trouxe as fotos dos cumes da nossa montanha. Por que eu não trouxe? Para que a gente não se engane sobre o verdadeiro significado do cume. Quantos de nós aqui já ouviu falar, né? Mais difícil do que chegar no cume é permanecer no cume. Pois eu vou trazer uma outra perspectiva sobre essa frase. O cume não é lugar de se ficar. O cume é lugar de passagem. O cume é lugar de morte. As pessoas morrem no cume. O cume é frio, o ar é rarefeito, não tem comida, não tem hidratação. Ficar no cume é morrer. O cume é lugar de passagem. E trazendo esse aspecto físico do cume, talvez para um aspecto mais realista aqui da nossa vida. Vocês sabem por que o cume é um lugar de morte? Porque o cume é a casa do nosso ego. E o ego é a maior armadilha que a gente enfrenta. O cume não é lugar de vaidade. O cume é lugar de humildade e de gratidão. A gente chega no cume, a gente abraça o colega, a gente tira aquelas fotos, a gente agradece a Deus e a gente desce. Até porque a gente tem uma montanha inteira para descer, diferentemente de uma maratona, onde a gente cruza a linha de chegada e acabou. Quando você chega no cume da montanha, você está no meio do caminho. Você tem
montanha para descer, e a maioria dos acidentes e mortes acontecem na descida, porque a combinação de uma mente relaxada e um corpo cansado é uma combinação muito perigosa. Vocês sabem qual é o cume de uma montanha verdadeiro? É o próximo, é a próxima montanha. É a jornada da vida, é atingir um cume, é descer, é pensar na próxima montanha, atingir o próximo cume e descer. Provavelmente, se a gente tivesse ficado parado no primeiro cume que a gente subiu na nossa vida, a gente talvez não estivesse aqui hoje. A vida é feita de montanhas e de cumes, e não de ficar parado e estático em um único cume. Mas puxa, mas não se celebra? Claro, quando a gente chega na segurança do campo base, aí sim a gente comemora, a gente celebra, e as vitórias elas precisam ser celebradas. Muito bem, chegamos ao fim da nossa expedição. Vamos agora, para a gente fazer um sense-making, né? Um sentido de tudo que a gente falou, vamos voltar para a pergunta que a gente fez no início. Por que as pessoas sobem montanhas? Ora, nós falamos do escape, falamos, né, da busca do Murakami, falamos da autenticidade do Brian Little, falamos do sonho do Nick Hale. Mas vamos voltar para a pergunta do Mallory. Para a resposta do Mallory, por que está lá? Ora, Mallory não está aqui mais, né? Então a gente pode, talvez, se dar a licença poética de interpretar o que o Mallory quis dizer. E a minha interpretação pelo porquê está lá do Mallory é quase que uma declaração de amor, sabe? Eu penso que o Mallory quis dizer, puxa, eu subo montanhas porque lá é onde eu conecto comigo mesmo, é onde eu conecto com Deus, é onde eu conecto com a natureza, é onde eu me sinto pleno, inteiro, verdadeiro. Eu subo montanhas porque elas estão lá e eu não posso mais viver sem isso. Na minha interpretação, Mallory está trazendo para a gente significado. Significado é além do cume, é além do sucesso. Tem um psicanalista de Viena da década de 40, chamado Viktor Frankl, que ele diz que a gente pode encontrar significado em 3 aspectos. O primeiro, nas relações afetivas. Nas pessoas próximas, nas pessoas a quem a gente ama. Aqui está minha esposa, está Juliana, aqui estão minhas irmãs, aqui estão minhas tias, meus primos. É claro, meus filhos não estão aqui, mas as relações afetivas, elas trazem significado ou não trazem. Quantos sacrifícios a gente não faz por quem nós amamos. Por quê? Porque isso traz significado para a gente. Mas o Viktor Frankl, ele também diz que a gente pode encontrar significado em ter um propósito que vá além do que está no nosso umbigo, vamos dizer assim. Alan Arnett é uma pessoa que eu tive a chance de conhecer por telefone. Ele esteve no Everest por 4 vezes. 4 vezes. As 3 primeiras vezes, ele voltou a 8.400 metros. O que significa 8.400 metros no Everest? Uma expedição ao Everest são 60 dias. O campo 4 está a 8.000 metros. Ele estava entre o campo 4 e o cume. E ele voltou desse trecho aqui, que chama Balcony. Aqui ele estava a 4 horas do cume. E isso aconteceu com ele no primeiro ano, no segundo ano. No terceiro ano, quando ele voltou, ele chegou no campo base e deu tudo. Os equipamentos, as roupas, falou, chega, isso não é para mim. Deu tudo. Voltou para os Estados Unidos, onde ele mora. A mãe dele adoeceu de Alzheimer. Ele teve a oportunidade de cuidar da mãe dele. A mãe dele veio a falecer e ele criou
um projeto chamado Everest for Alzheimer. Voltou no Everest, esse projeto era para arrecadar fundos para pesquisa pelo Alzheimer. Voltou no Everest alguns anos depois, com a foto da mãe, com a bandeira do Everest for Alzheimer, passou voando pelo balcone e fez o cume do Everest. Um propósito que vá além do próprio umbigo. E por fim, eu apresento vocês o Pasang. O Pasang é o Sherpa que me acompanhou no Everest durante toda a montanha. E eu tenho que falar de peito aberto para vocês aqui, que eu não teria feito o cume do Everest se não fosse pela ajuda do Pasang. E aí, no dia 22 de maio de 2019, às 3h11, eu e Pasang chegamos no cume do Everest. E eu olho esses olhinhos dele amendoados aí, e é impossível eu não me encher de gratidão e de amor pelo Pasang, mas também é impossível eu não me perguntar, puxa, o que move o Pasang em estar lá, arriscando a sua vida, ano após ano? O que move o Pasang? Qual o principal objetivo, a principal missão do Pasang como Sherpa? E vejam vocês, o principal objetivo do Pasang não é ele chegar no cume do Everest. O principal objetivo do Pasang é me ajudar a chegar no cume do Everest. Puxa vida, o principal objetivo meu como pai é ajudar meu filho a chegar no cume do Everest. Talvez o principal objetivo nosso como pais seja esse, ajudar. O significado ele está nas nossas relações afetivas, em ter um propósito que vá além do nosso umbigo e principalmente em ter uma postura de ajuda. Assim nós terminamos então a nossa apresentação. Alguns livros aí, caso vocês queiram se aprofundar um pouco nesses temas que nós falamos aqui hoje. O primeiro deles não poderia deixar de ser a Bíblia Sagrada. E abrimos aí um espaço então agora para a gente bater uma bola, compartilhar algumas perguntas aí que vocês tenham, para a gente seguir aí na nossa noite. Gustavo, a Nádia está ali nos ajudando. Quem tiver perguntas pode levantar, a gente vai identificar. Enquanto isso, eu vou fazer vou levantar a bola para você. Eu fiquei muito impactado quando você falou que o cume não é lugar da gente ficar. É um lugar que você vai e volta para o acampamento. E eu fiquei pensando, né, até meu irmão fez essa pergunta hoje de manhã, qual que é o nosso acampamento? E eu não consegui deixar de pensar na família como esse acampamento, esse lugar que a gente volta e partilha a vida. Se você tivesse alguma palavra nesse sentido aí para a gente pensar a família como um lugar em que a gente volta e vive a vida real. Pois eu acho que você fez a analogia mais sensacional que poderia ser feita. E André, é curioso porque eu viajo, faço essas montanhas, e às vezes eu tenho um tempinho a mais para ficar num lugar ou em outro por conta do voo, né? Do dia que eu marquei a volta do voo, e eu fico desesperado para voltar para casa. E teve um caso específico que é muito curioso, quando eu fui escalar o Kartens em Papua, na Indonésia, eu marquei o voo para alguns dias depois, porque lá é tudo muito complicado, então se desse algum contratempo, eu teria aí uma margem de segurança. De maneira que não tive contratempo, deu tudo certo. O voo de volta, ele fazia uma escala em Bali, na Indonésia. Em Bali, gente, imagina, em Bali, naquelas praias. E eu podia ter ficado em Bali 4 dias. E eu fiquei em Bali uma tarde, mudei meu voo porque eu estava desesperado de vontade de voltar para casa.
Então, realmente, o lugar de conforto, o lugar onde a minha expedição terminava, em todas as ocasiões, não era em Bali ou alguma outra cidade, é quando eu chegava no conforto da minha casa, abraçava a Juliana e abraçava meus filhos. Então, achei a sua analogia aí perfeita, eu não havia pensado nisso, André, e faz todo sentido. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem? Primeiro, parabéns pela palestra, sensacional. Segunda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir você falar. E a pergunta é, você cumpriu o objetivo que você tinha proposto para a sua vida com relação às montanhas. Você tem um próximo desafio, um próximo objetivo? Você já está visando aí para o futuro? Eu tenho alguns objetivos, né? Então, em montanha, sim, eu tenho um projeto com meus filhos, eu chamo de Meninos de Montanhas, que é a gente subir as 10 montanhas maiores do Brasil. A gente já fez 6, de repente no ano que vem a gente faz aí mais 2. Claro que tem um tanto de montanhas assim que eu tenho vontade de subir, tenho muita vontade de voltar no campo base, mas assim, trazendo talvez para outras montanhas, né, vamos dizer assim. Eu estou envolvido aí em escrever um livro contando um pouco dessa história, sempre nessa perspectiva, né, do lado B. O lado B, por exemplo, da coragem, mas não a coragem de eu vou, eu posso tudo, eu faço, eu aconteço, basta querer, tudo é possível. Não. A coragem justamente pelo reconhecimento da vulnerabilidade e das próprias fraquezas. E aí eu penso, até pelo momento de vida que eu estou, tudo mais, já com 52 anos, é pensar um pouco em começar a desescalar as montanhas. Não no sentido de parar de subir montanha, nada disso, mas de começar a encarar, vamos dizer assim, essa segunda metade da vida e de como a gente quer viver essa segunda metade da vida. Obrigado. Gustavo, boa noite. Meu filho, hoje pela manhã, assistiu a sua palestra e ele falou que foi a melhor palestra que ele assistiu aqui na escola. Né? Parabéns, eu concordo com ele. Você tem um dom. Que bom que você pôde compartilhar isso conosco. Mas a minha pergunta é a seguinte: como que você se organizou para subir os 7 cumes? E a pergunta da organização é com relação a projeto, dinheiro, família, seu tempo. Você falou que um dos projetos demorava 60 dias. Né? Isso um projeto exitoso. Então, como que você se organizou? Sim, essa é uma pergunta bacana assim, da gente explorar um pouco. É claro que o projeto 7 Cumes, 21 anos, não é um projeto que a gente possa falar, eu vou começar tal dia e eu vou terminar tal dia. Sendo um hobby, eu tinha que conciliá-lo com trabalho e com família. Naturalmente que para isso eu tive apoio do meu sócio à época em relação a ter a tranquilidade de que ele cuidaria das coisas da família e tive o apoio da minha família, especialmente da Juliana, que eu podia ter a tranquilidade de que meus meninos e ela, né, estariam bem cuidados, vamos dizer assim. Então, esse apoio, você tem que ter uma rede de apoio, não dá para você fazer isso sozinho. A família cumpre um papel imprescindível e fundamental. Então, assim, não posso falar de 7 Cumes como um projeto meu. Se não tivesse sido um projeto abraçado pela família, não teria acontecido. Na época do Everest, o Everest foi assim complexo, porque uma montanha muito grande, uma montanha que assusta. Juliana sempre me deu apoio em todas as montanhas, mas no Everest foi difícil para ela. Foi difícil para ela. E foi chegando a data da viagem e eu vendo que ela estava se esquivando pelos cantos, a gente não estava conseguindo conversar. Eu cheguei para ela e falei, Ju, deixa eu te falar uma coisa, com toda a franqueza do meu coração. Eu estou vendo que está sendo difícil para você,
a questão do Everest. Se você não estiver pronta para ir, não tem problema. Eu cancelo. E não falei brincando, eu cancelaria. Mas eu não posso ir dessa forma. Ou você vem comigo, ou a gente remarca e faz isso adiante. E aí ela respirou fundo, quer dizer, talvez não estava preparada para isso, mas falou, vamos em frente. E aí então a gente foi. Então, definitivamente, é um projeto, tem que ser e teve que ser um projeto da família. Não fosse um projeto da família, ele certamente não teria acontecido. Vou aproveitar e fazer uma propaganda, né? Porque no módulo que a gente fez de conexão familiar, tem uma atividade, uma aula muito específica lá, muito boa, sobre missão da família. E é muito importante a gente ficar atento a isso, porque nós precisamos ser família em missão. Isso significa que quando a família abraça um projeto junto, o senso de pertencimento é completamente diferente, né? Então eu lembrei dessa atividade, não poderia deixar. A gente tem tempo para mais alguma pergunta? Se você quiser, lá atrás. Boa noite. Parabéns pela palestra. A minha pergunta é a seguinte, recentemente eu vi um vídeo numa dessas expedições que algumas pessoas faleceram no caminho e as pessoas que iriam alcançar o cume, elas passavam por cima dessas pessoas. E as minhas filhas viram esse vídeo, a gente estava discutindo essa questão ética, se você continua, se você volta. Tinha um abismo à esquerda e todo o desafio, né, do projeto. Eu queria que você falasse se você experienciou alguma situação semelhante e qual é, normalmente, a postura adotada pelas pessoas que fazem essa expedição. Essa é uma pergunta muito bacana de você ter trazido e muitíssimo difícil de ser respondida. Porque realmente você trouxe a questão aqui da ética no sentido de dilema ético, né? Ética, muitas vezes, não é só o preto e o branco, né? Você tem aquela zona cinzenta de dilema onde a gente tem que responder. Na montanha, nas partes altas da montanha, quando acontece algum falecimento, você não consegue trazer a pessoa. Então, não raro, quando há um falecimento, a pessoa fica lá de fato. Em algumas situações, por questão de respeito, tira-se o corpo de onde as pessoas estão passando, mas o corpo, ele fica lá. Em se tratando de Everest, a morte, ela é onipresente. E ela começa muito antes da gente pisar na montanha. Quando a gente está preenchendo os formulários para o Everest, um monte de formulário que a gente tem que preencher, tem um deles que eu falei, meu Deus, que foi o formulário do que eu gostaria de fazer com o meu corpo caso eu morresse na montanha. Eu tinha que preencher. Deixa lá. Isso na parte baixa, porque na parte alta não tem no que dizer. Deixo lá, traz, faz uma cremação no Nepal, o que que faz? Ou seja, quando a gente fala de Everest, a morte está no contrato, vamos dizer assim. A questão de ética na montanha, eu acho que ela envolve a questão, né, de como você lida com o outro e, eventualmente, de como você vai lidar com a morte de uma outra pessoa. Eu tive a experiência de passar por um cadáver no Everest, uma pessoa que havia falecido há alguns dias, não, né, e a gente não cruzou ele, não foi aquele ato de desrespeito, vamos dizer assim. Mas a gente viu uma pessoa que havia morrido no Everest. E a sensação que eu senti não foi uma sensação de medo, nada disso. Foi uma sensação de profunda compaixão por aquela pessoa, porque do outro lado do mundo tinha uma família naquele momento que estava chorando aquela pessoa e que talvez não tivesse a chance nem de fazer o enterro daquela pessoa. Então, assim, me deu uma profunda compaixão. Mas se por um lado a gente lida com a morte no Everest com essa perspectiva, ela abre
necessariamente uma outra perspectiva da maneira como a gente encara a morte também. E aí uma maneira de encarar a morte é de uma forma talvez mais filosófica também, menos lúgubre e mais filosófica, no sentido de ter provocações relacionadas à morte, como aprender a viver é aprender a morrer é aprender a viver. Na semana antes de eu ir para o Everest, eu não percebi isso. Eu só percebi isso quando eu voltei, meses ou semanas depois que eu voltei. Mas eu me vi ligando para amigos que eu não falava há muito tempo. Eu me vi buscando, por exemplo, meu pai, para conversar coisas com ele que eu precisava conversar. Eu me vi tentando tirar mágoas de pessoas, eu me vi tentando perdoar algumas pessoas. Era como se eu ir para o Everest, eu tivesse que estar quites, eu tivesse que estar leve, eu não poderia ter peso extra nenhum. Eu não sabia disso, não me dei conta daquilo na época, mas hoje eu vejo de que forma foi um ótimo exercício para aprender a morrer. Então eu vejo hoje a perspectiva, tento ver, melhor dizendo, a perspectiva da morte, não por esse aspecto lúgubre, mas por um aspecto realmente como algo que nós viveremos. Por isso que eu falei de desescalar as montanhas, talvez lidar com essa finitude que todos nós enfrentaremos em algum momento, por uma perspectiva mais leve, mais simples, mais cristã, inclusive, do que o que nós estamos habituados, talvez, né? Noite, nossa última pergunta da noite. Boa noite. Queria fazer uma pergunta. Você apresentou para a gente um esporte muito voltado em companheirismo, em gratidão. Ao mesmo tempo, você é um profissional de uma área muito competitiva, às vezes até agressiva. Na sua vida, é um paradoxo entre essas duas pessoas ou você consegue ser a mesma pessoa nos dois ambientes? Não, eu vivi momentos assim de muita crise em relação a isso, sabe? Independentemente, né, do Everest, do montanhismo propriamente dito, mas justamente de eu ter uma personalidade que talvez não casa, né, com o estereótipo que se imagina de uma pessoa que trabalha, que atua no mercado imobiliário. E aí eu busquei lidar com isso de algumas formas durante a minha vida. A primeira é não me deixar contaminar pelo que talvez seja o comum. Então, assim, eu tentava preservar a minha essência e os meus valores, ainda que isso significasse, sim, perder um negócio. A gente ser fiel aos nossos valores custa no curto prazo. No longo prazo eu não tenho dúvida dos ganhos, mas no curto prazo custa. Então eu buscava ser fiel a isso. Num outro momento já da minha vida, e mais recente, aí eu fiz uma mudança proposital em relação a isso. Eu saí da ponta do varejo, que é justamente essa ponta muito agressiva, essa ponta de uma competitividade muito grande, essa ponta de desonestidade, às vezes, de uma parte ou de outra, e virei um pouco leme. Então, hoje eu trabalho com estruturação e desenvolvimento de negócios. Então, eu sou procurado por famílias, aí a gente faz estudo, vocação e tudo mais, traça a estratégia. Eu só faço isso quando eu tenho a opção do negócio, naturalmente. Abro para parcerias, mas quer dizer, eu saio dessa briga que me desgastava tanto. Né, eu fiz, então, essa correção, não vou dizer correção de rota, mas essa mudança de rota. Então, hoje, o lugar que eu estou no mercado imobiliário e na minha profissão é um lugar de conforto. Eu gosto de fazer o que eu faço. Anteriormente, eu tinha que fazer uma ginástica, vamos dizer assim, para
fazer o que tinha que ser feito. Hoje não, hoje eu gosto do que eu faço, eu não vejo conflito ou paradoxo, mas o que a gente está falando aqui de mercado imobiliário, eu acho que a gente pode transferir, né, esse paradoxo assim, do que é esperado que a gente faça, essa pressão de resultado, essa pressão de curto prazo e os nossos valores, né? Então, eu acho que a perspectiva de, que fazer a coisa certa custa, e 2, a gente precisa ter a perspectiva de curto prazo e de longo prazo. E uma eventual perda no curto prazo, ela certamente será um ganho no longo prazo. A gente gostaria de agradecer muito. Vamos aplaudir o nosso palestrante. Que noite. Tenho certeza que quem sair daqui vai sair com muita palavra de inspiração, o exemplo, né, que você trouxe para nós, da mesma forma que você encheu os olhos dos alunos de manhã, eu já vejo muitos pais, e tinham mais perguntas para ser feitas. O Gustavo deve ficar por aí algum tempinho, ele não pode demorar muito, que amanhã cedinho você vai pegar uma estrada, né, de volta. Mas a gente queria agradecer mais uma vez, vamos deixar aqui para você uma singela lembrança, tá bom? Um kit aí da Criares, os livros, alguns deles inclusive escritos pelo nosso professor lá, o Rodrigo Abreu. Que você tenha um bom retorno, agradeço a toda a família também, aos familiares que te deram apoio aqui para você estar aqui. E nós queremos agradecer a vocês, né, que venceram o calor nessa noite quente de quinta-feira. E o mínimo que nós podemos fazer para vocês é ter uma coisinha gelada para vocês lá na saída. Então, nós convidamos vocês a retornar em paz para a casa de vocês, descer esse cume, né, desse cume aqui de reflexão que a gente tem hoje, voltar lá para o acampamento da sua casa e fazer a diferença com os filhos de vocês, que com certeza é aonde a gente tem que investir o nosso tempo e a nossa energia. Boa noite a todos, Deus abençoe, um ótimo retorno, e a gente se vê em breve.